Olá pessoal, leitura da palavra, Números, capítulo 4, os deveres dos levitas. E falou o Senhor a Moisés e a Arão dizendo: Fazei somas dos filhos de Coate, dentro dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos acima até 50 anos, e será todo aquele que entrar nesse serviço para fazer o trabalho da tenda da congregação. Estes serão os ministérios dos filhos de Coate, na tenda da congregação das coisas santíssimas. Quando partir do arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com eles cobrirão a arca do testemunho, e pôr-lhe por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre elas estenderão um pano todo azul, ele colocarão os varais, e também sobre a mesa da proposição estarão sobre um pano azul. Sobre ele porão pratos e colheres e taças de jarro para libação, e também o pão contínuo desta estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim com cobertas de peles de texugo, cobrirão, eles colocarão nos seus varais. Então tomarão o pano azul e cobrirão o candelabro das iluminárias e das suas lâmpadas e seus espevitadores e os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que me servem. Envolverão eles em todos os seus utensílios na coberta de peles de texugo e te chocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul com cobertas de pele de texugos e cobrirão-lhes e colocarão os seus varais. E também tomarão todos os utensílios do ministério com que serve o santuário e colocarão num pano azul e cobrirão uma coberta de peles de texugos e colarão sobre os varais. E tirarão cinzas do altar por cima deles, estenderão um pano de purpura, e sobre ele colocarão todos os seus instrumentos que servem, os seus braceiros e garfos e pás e bacias, e todos os pertences do altar por cima dele estenderão numa coberta de pele de texugos e colocarão os seus varais. Havendo, pois, Arão seus filhos aos partidos do arraial, acabando de cobrir o santuário de todos os instrumentos de santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas o santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate da tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático, que continua a oferta dos alimentos, do azeite da unção, do cargo de todo o tabernáculo e tudo que nele há no santuário dos seus utensílios. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixa de estipar as tribos das famílias dos coatitas no meio dos levitas, mas isto lhes fareis para que vivam e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão, cada um colocarão o seu ministério e seu cargo, porém não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fazei também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo suas famílias, da idade de 30 anos acima aos 50 anos. Contará todos os que entrar e se ocupar o seu serviço para executar no ministério da tenda da congregação. Este será o ministério das famílias dos gersonitas, no serviço do seu cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, da tenda da congregação e das suas cobertas e cobertas de pele de texugos, que está por cima dele a cortina da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e a cortina da porta do pátio que está junto ao tabernáculo, junto ao altar, ao redor das suas cordas, e todos os instrumentos dos seus ministérios, com tudo o que diz a respeito deles para servirem. Todo o ministério dos filhos de Gersonitas e todos os cargos em todos os seus trabalhos será segundo o mandado de Arão e seus filhos, lhe designarás as responsabilidades do cargo. Este é o ministério da família dos filhos dos Gersonitas, na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quando os filhos de
Merirari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, os encontrará. Da idade de 30 anos para cima até 50 anos, contará com todos aqueles que entrarem nesse serviço para administrar o ministério da tenda da congregação. Estas, pois, será a responsabilidade do seu cargo segundo o seu ministério. Na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo e seus varais e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, as bases, as suas estacas e as suas cordas e todos os instrumentos, e com todos os ministérios, e contareis o objetivo e ficarão a seu cargo por seu nome por seu nome. E esse é o ministério das famílias dos filhos de Merirari, segundo todos os seus ministérios da tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Moisés, pois, Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até aos 50 anos, todos aqueles que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação, e os que foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram 2.750. Estes são os que foram contados das famílias do coatistas e todos aqueles que ministraram da tenda da congregação, as quais Moisés e Arão contaram conforme ao seu mandato pela mão de Moisés. Semelhante os que foram contados aos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50 anos, todos aqueles que entrou no serviço para ministrarem na tenda da congregação, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo suas casas, segundo seus paros, foram 2.630. Estes são contados das famílias dos filhos de Gerson e todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram conforme aos seus mandatos do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50 anos, todos aqueles que entrou o serviço para o ministério da tenda da congregação. O que eles foram contados segundo as suas famílias eram 3.200. Estes são os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram conforme os mandamentos do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, os príncipes de Israel, levitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, todo aquele que entravam a executar o ministério, administraram o ministério das cargas da tenda da congregação, e os que neles foram contados foram 8.580, conforme o mandato do Senhor pela mão dos Moisés. Foram contados cada qual segundo o seu ministério, segundo o seu cargo, assim foram contados por eles como o Senhor ordenara a Moisés. Números, capítulo 4. Deus te abençoe.